Oi, pessoal! Essa é uma atividade pré-curso do nosso treinamento de radares meteorológicos. E nessa atividade nós vamos fazer uma breve introdução à ferramenta Google Colab, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para executar scripts Python diretamente na nuvem. Nós vamos utilizar essa ferramenta durante todas as atividades práticas do nosso treinamento de radar. Portanto, o objetivo dessa atividade pré-curso é a familiarização dos alunos com essa ferramenta. Vamos lá? Pessoal, basicamente nós temos dois meios de executar scripts Python. Localmente, ou seja, instalando as ferramentas necessárias nos nossos computadores, ou na nuvem, não sendo necessário instalar as ferramentas, porém executando os scripts diretamente numa interface online, que é o que nós vamos fazer nesse treinamento, através da ferramenta Google Colab. Existem diversas ferramentas disponíveis, mas nesse treinamento nós vamos utilizar o Google Colab, ok? Caso nós desejássemos executar os scripts diretamente nos nossos computadores, como nós já cobrimos em outros treinamentos, nós precisaríamos instalar alguns itens nas nossas máquinas, como por exemplo, a linguagem de programação, no nosso caso Python, um gerenciador de pacotes, que é o software responsável por instalar bibliotecas, o chamado gerenciador de ambientes virtuais, no qual essas bibliotecas seriam instaladas. Também nós precisaríamos de um editor de texto ou ambiente de desenvolvimento integrado, que é a interface onde nós escrevemos os nossos scripts, salvamos e verificamos as saídas das nossas execuções. E também nós precisaríamos dos dados de interesse, ok? No nosso treinamento nós vamos processar dados de radar, mas poderiam ser dados de modelo, dados de satélite, entre outros, né? Porém, tudo isso nós precisaríamos se nós fôssemos executar os scripts localmente. No nosso treinamento de radares, nós vamos executar os scripts online, diretamente na nuvem, e para isso a gente vai usar a ferramenta Google Colab. No nosso treinamento, nós vamos providenciar o chamado Notebook Colab, que é essa interface onde você pode executar os scripts passo a passo. No treinamento, a gente vai providenciar esses scripts já prontos. Mas você também pode criar um script do zero muito facilmente, clicando nesse link. Ao clicar nesse link, nós seremos direcionados à interface do Google Colab, onde a gente pode criar um novo notebook em branco. Ok? Comentário importante. Para nós salvarmos esses notebooks, nós precisamos de uma conta Gmail. Por quê? Porque os nossos notebooks serão salvos no nosso Google Drive. Ok? Então, para esse treinamento, é necessário vocês terem uma conta no Gmail. Vamos fazer um teste? Esses slides estão disponíveis na nossa interface do Moodle e ao clicar nesse link, você será redirecionado para a interface do Colab. Porém, se você inserir no Google Colab, o primeiro resultado também vai te redirecionar para essa interface, que é essa interface aqui, tá? E nessa interface, se você clicar em arquivo novo notebook, vai ser criado um notebook em branco, em uma nova aba. O que é esse notebook em branco? É essa interface que nós vamos visualizar aqui, gente. Tá? Nós temos aqui um menu na parte superior, o nome do nosso notebook, nesse caso é um nome padrão que ele dá, algumas opções à lateral esquerda que nós já vamos ver o que são, e ele tem aqui uma célula de código que já vem ali colocada no nosso notebook. Célula de código é onde nós inserimos os comandos Python a serem executados. E nós podemos adicionar no nosso notebook células de código, como essa, ou células de texto. Uma célula de texto, por exemplo, nós podemos colocar textos, imagens, links, entre outros. Então, por exemplo, eu criei uma célula de texto aqui e vou inserir o texto. Esta é uma célula de texto. Vou colocar em negrito e com um título. Esta é uma célula de texto. E eu posso posicionar a minha célula de texto aonde eu quiser no meu notebook. Nesse exemplo, eu vou deixar ela na primeira posição do notebook. Tá?
E aqui eu tenho a minha célula onde eu posso colocar os meus comandos Python. Vamos colocar alguns comandinhos bem simples, tá? Para vocês verem como funciona o Google Colab. Por exemplo, vou criar aqui algumas variáveis. A é igual a 1, B é igual a 2, C é igual a mais B. Ok? Uma continha simples. Ao clicar no botão de play à esquerda da célula, ele vai conectar nessa máquina virtual e esse sinalzinho de mais, esse sinalzinho verde indica que a célula foi executada corretamente. Ok? Aqui, pessoal, vejam que rapidamente a gente já começou a desenvolver em Python. Eu posso colocar aqui as instruções Python que eu desejar, porque nessa máquina virtual do Google Colab, o Python já vem pré-instalado. Ok? Agora eu vou imprimir essa, por exemplo, né, eu vou criar uma nova célula de código e vou imprimir aqui ó, uma mensagem. Print o valor de C é C. Executei. O valor de C é 3, A mais B. E eu posso alterar as minhas variáveis como eu quiser, tá? A igual a 7, B igual a 5. O valor de C é 12. Então vejam que eu posso modificar o código do jeito que eu desejar, né? Por exemplo, aqui eu posso criar qualquer instrução Python que eu desejar. Vou inserir aqui um comentário. Este é um comentário, por exemplo, né? E eu vou criar aqui uma lista chamada números. E essa lista vão ter 1, 2, 3, 4, 5 números. Ok? E eu vou printar aqui o primeiro índice da minha lista. No Python, os índices começam em 0, né? O primeiro índice da minha lista é o número 1. Executei, número 1. Deixa eu mudar aqui para números aleatórios. 12, 25, 34, 41 e 55. E eu quero printar, por exemplo, o índice número 3 da minha lista. 0, 1, 2, 3, né? 3. Ele vai printar o 41. Vocês não precisam entender de momento o que significa isso ou o que faz essa instrução. É apenas para exemplificar que nós estamos programando em Python numa interface online. Ok? Pessoal, eu também posso mudar o nome do meu notebook. Como aqui ele está como esse nome padrão, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, atividade pré-curso radar, por exemplo. E esse arquivo vai ser salvo diretamente no meu Google Drive, ok? Bom, vamos ver agora alguns outros comentários interessantes sobre essa ferramenta. Interessante, pessoal, que a gente já vem utilizando essa ferramenta em diversos outros treinamentos, né? Então, nós já temos uma série de notebooks exemplo para vocês explorarem. Como, por exemplo, aqui nós temos um notebook para processamento de dados de satélites, processamento de produtos derivados, processamento de dados de modelo de previsão numérica do tempo, oceanografia e muitos outros. Nos slides nós colocamos alguns deles, ok? E nessa atividade, a título de exemplo, nós vamos utilizar esse notebook aqui, que é uma introdução ao processamento de dados de satélites, que nós utilizamos ano passado no encontro de alunos de pós-graduação em meteorologia. Ok? Cliquem nesse link e ao clicar nesse link, vocês verão essa interface aqui. Ó. Vejam que já é um notebook preenchido. Ele tem diversas células de texto e diversas células de código. No treinamento de radar, a situação vai ser semelhante. Nós vamos providenciar um notebook já preenchido. Tá? Nesse exemplo, nós não vamos entrar no mérito do que o notebook está fazendo. Não vamos aqui explicar o que faz cada uma dessas instruções. Mas é somente para vocês se familiarizarem com a ferramenta antes do nosso treinamento. Tá? Primeira coisa, qual é o primeiro passo que a gente deve fazer ao receber um link de um notebook já preenchido? O primeiro passo é esse. Criar uma cópia no nosso próprio Google Drive. Tá? Em arquivo, salvar uma cópia no Drive.
Por que nós precisamos fazer isso? Se nós não criarmos uma cópia, nós podemos visualizar o notebook, nós podemos executar o notebook sem nenhum problema. Mas nós não seremos capazes de editar e salvar as nossas alterações. Por isso é extremamente importante vocês criarem uma cópia em arquivo, salvar uma cópia no Drive. Eu já fiz isso previamente. Então vejam aqui que eu já tenho uma aba com a minha cópia desse notebook. Tá? Vejam que ao criar uma cópia, por padrão ele vai vir cópia e o nome original do notebook. Aqui eu só coloquei o meu nome e o nome original. Diego, underline, imp, etc. Tá? Vocês podem renomear o notebook da maneira que vocês quiserem. A partir desse momento, eu posso editar e salvar do jeito que eu quiser. Então, quando vocês receberem o link do notebook que nós vamos utilizar no treinamento de dados de radar, o primeiro passo é esse. Arquivo, salvar uma cópia e renomear o notebook. Tá bom? Ok, vamos lá. Como nós já comentamos anteriormente, para executar uma célula de código, devemos clicar no botãozinho de play, à esquerda da célula. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho, nesse notebook exemplo, eu tenho alguns comandos que eles mostram para mim as características dessa máquina virtual do Google Colab. Tá? Eu dou o play e ele vai mostrar aqui para mim. Ele vai executar sequencialmente esses comandos. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho comandinhos que estão printando para mim. Qual que é o meu sistema operacional? Nesse caso, Ubuntu 22.04. Qual que é a minha memória disponível? Nesse caso, um pouco mais de 13 GB de RAM. E qual que é o espaço disponível? Um pouco mais de 108 GB de HD. Então, o Google Colab, a versão gratuita dele, oferece essas características. Uma máquina virtual com Ubuntu instalado, um pouco mais de 13 GB de RAM e um pouco mais de 100 de HD. Ok? Ok. Um outro detalhe. Você pode executar as células de código clicando no botãozinho de play ou Ctrl Enter. Eu vou clicar aqui no meu teclado, tá? Ctrl Enter. Vejam que a célula também será executada. Isso é muito útil, caso, como vocês vão ver, algumas células podem ser bem grandes. Ao invés de você voltar no princípio delas para clicar o play, você pode usar Ctrl Enter. Isso assim agiliza o desenvolvimento, tá? Como nós comentamos, é possível criar células de texto, como estas, e células de código. Nós podemos criar uma célula de código ou de texto clicando aqui em cima. Então, por exemplo, eu quero criar uma célula de texto embaixo dessa. Cliquei nessa e vou criar aqui, ó, texto. Abaixo, os comandos necessários para visualizar as características desta máquina virtual. Ok? Aqui eu tenho uma célula de texto nova. Vejam que no meu notebook original, eu não tenho essa célula, mas na minha cópia eu já tenho. E se eu clicar aqui Ctrl S, ele vai salvar essas alterações. Na próxima vez que eu executar esse Colab, vai ter essa célula de texto aí. Tá bom? Então, é assim que se adiciona uma célula de código de texto. Também, se eu mover o mouse entre células, vejam que aparece ali, ó, mais código ou mais texto. Tá bom? Um outro detalhe interessante que vocês devem ter percebido, alguns desses comandos iniciam com um símbolo de exclamação. Tá vendo? Em um notebook Colab, os comandos iniciados com exclamação são comandos Linux. E são esses comandos, lembram-se que essa aí é uma máquina Ubuntu, né? E nós visualizamos as características dessa máquina virtual. Para printar essas mensagens, eu utilizei comandos Linux, tá bom? Mas não se preocupem com isso, no notebook do treinamento, grande maioria dos comandos serão Python, né? É apenas para vocês entenderem, caso vocês abram aí algum notebook da internet, comandos com exclamação, comandos Linux. Todos os demais, comandos Python. Tá ok? Então, nós temos aqui células de texto, as saídas das células de código com comandos ou Linux ou Python, e à esquerda nós temos o índice, ok?
cada célula de texto que eu crio com algum título se transforma em um índice. Então, por exemplo, aqui à esquerda eu tenho introdução, verificando as configurações da máquina virtual, instalando as bibliotecas necessárias, até o último item desse notebook exemplo. E para que isso facilita muito, porque eu não preciso usar a minha barra lateral para me movimentar nesse notebook. É muito mais fácil utilizar aqui, eu quero ir lá para minha verificação da máquina virtual. Eu clico no meu índice, tá bom? Uma coisa que eu posso fazer também é limpar todas as minhas saídas. Quando eu executo uma célula de código, vejam que eu tenho aqui a minha saída. E assim eu tenho no resto do notebook, tá? Imagens de satélites e tudo mais. Se eu clicar em editar, limpar todas as saídas sumiram. Isso é útil na hora de eu, por exemplo, eu compartilhar algum notebook que ele é muito grande e as saídas são pesadas, né? Eu compartilho ele sem as saídas sendo mostradas, por exemplo, né? Uma outra coisa que eu posso fazer, a título de informação somente, eu posso reiniciar a sessão em ambiente de execução, reiniciar sessão. O que isso vai fazer? Vai manter as minhas bibliotecas Python instaladas, mas vai resetar todas as minhas variáveis que eu criei. Isso pode ser útil no desenvolvimento. E essa opção, desconectar e excluir o ambiente de execução, o que ela vai fazer? Ela vai reiniciar a máquina, inclusive desinstalando as bibliotecas que nós já tenhamos instalado. Ok? Se eu, por exemplo, nessa instrução, eu instalei algumas bibliotecas, como aqui, ó, instalei a NetCDF4, instalei a Cartopy, entre outras, e baixei alguns dados de satélites. Se eu fizer ambiente de execução e desconectar e excluir o ambiente, ele vai zerar essas instalações. Minha máquina ela vai estar zerada. O notebook vai ser o mesmo, mas a máquina vai estar zerada, tá bom? Antes de eu começar essa gravação, eu já tinha executado essa célula de instalação de bibliotecas e tudo mais para adiantar, né? Muito bem. Para finalizar, pessoal, à esquerda aqui, nós temos alguns ícones. Vejam aqui que eu tenho o ícone que mostra o meu índice, né? E eu tenho essa pastinha aqui, ó, que ele não mostra os índices, mas ele mostra as pastas do meu diretório de trabalho dessa máquina virtual. E o meu diretório de trabalho dessa máquina virtual Colab chama /content. Tudo que nós fizermos nessa máquina virtual, seja baixar arquivos, seja gerar imagens já processadas, por padrão, serão salvos nessa pasta /content. Tá bom? Então, por exemplo, nesse notebook, nós baixamos aqui nessa célula de código alguns dados de satélite. Tá? 3 dados de satélite com o comando wget. Vejam que eles foram salvos nessa pastinha que eu criei aqui, ó, samples, criada dentro da pasta /content. Se eu subir aqui, ó, um nível, veja que eu tenho todos os diretórios da minha máquina virtual, entre eles, content. Esse é o diretório de trabalho, tá bom? Então, vocês vão ver que no treinamento de radar, a gente vai sempre ver os conteúdos dessa pasta /content e os diretórios que estão internos a ela. Tá bom? Então, basicamente é isso. Essas são as informações que vocês precisam saber antes de nós iniciarmos esse curso. Nós temos uma ferramenta virtual para execução de scripts Python. Você precisa de um Gmail para salvar essas informações e essas edições, né? E todas essas instruções podem ser executadas online, né? Um outro detalhe interessante é que se eu ficar muito tempo sem conectar na minha máquina virtual, ela é automaticamente resetada. Então, por exemplo, aqui, eu já estou importando bibliotecas, tá vendo? NetCDF4, Matplotlib, Cartopy, NumPy, entre outras. Por quê? Porque eu já executei a célula de instalação anteriormente. Se eu fechar o meu computador agora e ficar algumas horas sem acessar esse notebook, a minha cópia novamente, ele vai resetar. Quando eu abrir novamente, eu vou precisar executar novamente as instruções de instalação. Tá bom? Então é isso. Apenas a título de demonstração,
o que nós temos nesse notebook de demonstração? Nós temos uma célula de código que instala as nossas bibliotecas, nesse caso para o processamento de dados de satélites, como a biblioteca NetCDF4, etc. No treinamento de radar, vamos instalar as bibliotecas para o processamento de dados de radar. Tá? E aí nós colocamos uma célula de texto com uma imagem, com os canais, com uma tabela dos canais do sensor ABI do satélite GOES 16, somente para referência, né? E a partir daí a gente vai executando o código. Importando bibliotecas Python, existem várias bibliotecas Python que podem ser utilizadas. Nesse exemplo a gente está importando algumas delas, no nosso treinamento de radar a gente vai importar outras, tá? Depois a gente aprende como abrir uma imagem de satélite, neste caso, e verificar as variáveis internas a esse arquivo. Aqui, ó, abrir arquivo, listar variáveis internas. Novamente, tá, gente? É só a título de demonstração. Não vamos entrar no detalhe do processamento de imagens de satélite, tá? Vamos depois ler uma dessas variáveis, nesse caso a variável CMI, que é a variável que tem os dados de temperatura de brilho, né? Ou refletância. Vamos converter esse dado de Kelvin para Celsius e plotar uma imagem. Converter de Kelvin para Celsius e plotar uma imagem. Vejam que todos esses comandos eu já tinha nesse notebook exemplo. Eu só estou executando. No nosso treinamento de radar vai ser bem semelhante a isso. Tá? Porém, os professores vão fazer comentários adicionais, né? Lendo a data de aquisição da minha imagem de satélite, leio a data de aquisição, aqui ó, 29/8/2023, às 15 da tarde, às 15 UTC, né? Manipulando essa data lida, formatando essa data lida e colocando essa data lida no título do meu plot, por exemplo. Como aqui é o dado de satélite e o título do meu plot com a data. E assim sucessivamente, adicionando mapas com a biblioteca CartoPy, lendo os metadados do arquivo, né? Essa é a posição do satélite, lendo as variáveis necessárias para o correto posicionamento da minha imagem, né? Do mapa sobreposto à minha imagem. E aqui nós criamos a imagem já com o mapa sobreposto, né? Okay? Então vejam a facilidade de utilização de um notebook Colab. Estamos executando programas Python relativamente complexos sem instalar nada em nossos computadores. E aqui eu estou lendo um dado de uma outra região, né, chamada região CONUS, que é ali a região dos Estados Unidos, né? E aqui, para finalizar esse notebook exemplo, estamos plotando uma imagem mesoescala, que são regiões de 1000 por 1000 quilômetros do sensor ABI, que são imagiadas a cada minuto, né? Ok? Então, gente, foi a nossa atividade pré-curso. Antes das nossas aulas que vão se iniciar na próxima segunda-feira, criem os seus notebooks, insiram ali alguns comandos exemplo, né, como nós vimos nessa gravação, executem esse notebook de teste com processamento de imagens de satélites, e nos próximos dias nós vamos compartilhar com vocês o notebook que nós vamos utilizar nas aulas de processamento de dados de radar. Tá bom? Então é isso. Nos vemos no treinamento. Tchau!